Desculpe-me, senhora, eu entrei no lugar errado. Não, seu Gonçalo, o senhor entrou no lugar certo. Donatella? Novela favorita, capítulo 104, quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, é muito importante a sua inscrição. E é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu tablet, no seu celular e no seu computador. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela. Vamos lá? Gonçalo vê Donatella e fica assustado, depois passa mal e manda ela se afastar dele porque ela matou o filho dele. Donatella diz que apareceu porque confia nele, diz que é inocente e continua falando que a Flora está destruindo a vida deles e armou o sequestro de Lara para sair como a mocinha. E continua falando que era muito unida a ele e pergunta se ele acha que isso tudo era falso. Gonçalo diz que não sabe e passa mal. Nesse momento, Harley entra e Donatella diz que outras pessoas também ajudaram ela. Então, Pedro e Zé Bob entram. Na outra cena, Dodge insiste que a palavra do baiano não vale nada e Flora manda Dodge ir dar um susto no Zé Bob. Na outra cena, Irene fala bem de Cassiano e diz que Coppola era parecido com ele. Depois, defende Flora e fala que ela vai se sentir viajada ali. Na outra cena, Gonçalo fala que eles são uma quadrilha, mas Zé Bob fala que também já caiu no papo da Flora, mas encontrou uma testemunha e manda Baiano entrar. E ele entra dizendo que a Flora e o Dodge foram vistos, ele viu saindo do galpão. Baiano conta que foi ameaçado de morte se contar o que sabe. Gonçalo não acredita e Donatella manda ele agir logo. Senão, a Flora vai acabar com a vida deles e continua falando que ele tem que acreditar neles. Pedro conta que ia mostrar o DVD com as provas para ele, mas a Flora percebeu antes e trocou o DVD. E Harley diz que está fazendo isso por Silene e conta que a Flora ameaçou ela para mudar o depoimento contra a Donatella. Gonçalo fala que eles são loucos e sai, mas antes Donatella pede para ele pensar bem e não contar para ninguém sobre isso. E eles ficam apreensivos e Donatella tenta acalmar Harley e diz que ainda não contou sobre ele porque cada coisa tem seu tempo, mas Gonçalo vai adorar saber que ele é avô dele. Na outra cena, Gonçalo chega e cumprimenta todos, depois passa mal e sobe. Irene vai atrás e Lara fala para Flora que não se conforma que eles um dia vão morrer e ela não vai aguentar. Flora diz que está ali com ela e a abraça. Na cena seguinte, Augusto joga todas as coisas de Rosana no chão e reclama de ter guardado as coisas dela enquanto ela rodava o mundo passando em mão e diz que tem ódio e nojo dela. Diva diz que vai sempre ser dele. Augusto manda a Rosana ir embora. E nesse momento, Shiva chega e pergunta o que é isso. E continua falando que eles formam um belo casal e que o pai cisma que todo mundo é a mãe dele. Diva fala que dessa vez é verdade. Fala que pegou uma foto na casa do Elias e mostra a foto para ele. Shiva fica furioso e diz que a mãe dele morreu. Depois a chama de vagabunda e manda ela sair dali. Diva sai e Shiva chora muito com o pai. Na outra cena, Elias lembra de momentos com Dedina e chora muito olhando foto dela. Lá fora, Yolanda, Átila e Vanderlei batem na porta para tentar ajudá-lo. Elias não atende e a cena vai para Dedina andando sem rumo e lembrando da humilhação. Na cena seguinte, Damião vai abrir a porta achando que é Grace, mas é Dedina, e pede para entrar. E conta que Elias a expulsou de casa e ela não tem para onde ir.
Damião fala que ela arruinou a vida deles dois, mas depois deixa ela entrar. Lá dentro, ela pede para ficar ali e diz que não tem mais ninguém e só pode contar com ele agora, e chora muito. Na cena seguinte, Catarina arruma as malas e Léo conta sobre a primeira-dama, depois reclama dela ir viajar e fica furioso. Catarina fala que Estela é amiga dela e elas vão a trabalho. Na outra cena, Cida briga com Juca falando que ele tá roubando Vanderlei, mas Juca diz que não foi ele e só está ali por causa dela. Nesse momento, Vanderlei chega e Cida sai desconfiada. Na outra cena, Diduzinho conta que Juraci do bar ofereceu um emprego em meio período para ele. Rita se preocupa dele voltar a beber, mas Diduzinho diz que não vai voltar. Nesse momento, Alicia chega e mostra o jornal que diz que o Romildo conseguiu escapar de novo. Na outra cena, Dodge entra na casa de Zé Bob e dá uma comida envenenada para a cachorra. Na outra cena, Gonçalo lembra do que Donatella falou. Irene chega e pergunta se ele está bem. Gonçalo fala que está com problemas na empresa e Irene se preocupa com ele. Então Gonçalo pergunta se ela acha Flora sincera e que ele acha ela um pouco artificial, mas é coisa de velho. Na cena seguinte, Flora pensa que Gonçalo está desconfiando dela e diz que alguém pode estar plantando a semente em Gonçalo. Silveirinha diz que só Donatella pode acabar com o plano dela, mas ela está morta, e conta que Dodge foi assustar o Zé Bob. A cena vai para Zé Bob chegando em casa e vendo a Vilma caída no chão e um bilhete ameaçando ele, falando que o próximo vai ser ele. Zé Bob chora desesperado, depois corre com Vilma para fora. Na outra cena, Cassiano chega e todos o recebem muito bem. Flora chega e diz que está muito feliz por eles. Na outra cena, Dodge aborda Zé Bob e o ameaça com uma faca, mas Zé Bob dá um soco nele e Dodge coloca a faca no pescoço dele e manda ele ficar quieto e sai. Na outra cena, Flora fala sobre o projeto para a vila e diz que precisa voltar para o trabalho, mas Irene insiste para ela ficar. E nesse momento, Gonçalo fala que precisa ir resolver um problema na empresa e sai. Na cena seguinte, Zé Bob chega e conta que Vilma morreu e que Dodge a matou. Depois fala que Flora está ficando desesperada e é assim que eles vão começar a ganhar o jogo. Na cena seguinte, Flora pede para Cassiano fazer a Lara feliz e diz que precisa ir. Flora sai e Irene conversa com Cassiano sobre a carreira dele. Na outra cena, Flora fala mal de Lara e diz que não aguenta mais ser simpática. Silveirinha fala que o Adailton voltou e quer conversar com ela. Flora fala que ele quer dinheiro, né? E Silveirinha diz que ele ameaçou contar tudo pro seu Gonçalo e pergunta o que ele faz. Flora manda marcar um encontro no armazém e se não chegarem a um acordo lá, acaba com ele lá mesmo. E ele não vai poder contar nada pro Gonçalo. Nesse momento, a cena vai para Gonçalo, ouvindo tudo de trás da porta. Flora continua falando que vai acabar com esse cara e diz que não merece isso. Silveirinha diz que ela tem economias e pode pagar ele. Mas Flora fala que estava guardando isso para uma emergência. Eles saem e Gonçalo fica pensando. Na outra cena, Donatella e Zé Bob contam que eles contaram para Gonçalo. Silene entra em desespero e diz que tem medo de Gonçalo descobrir tudo sobre o neto dele e manda prendê-la. Halley tenta convencer a mãe a ajudar eles. Silene fala que teme por ela e pelo filho, mas Zé Bob fala que só ela pode mudar o rumo dessa história e manda ela tomar uma posição. Silene pensa e diz que vai falar com Gonçalo. Na outra cena, Gonçalo chega e diz que conseguiu fazer o telefonema que queria, mas pede para eles continuarem a conversa. E Cassiano diz que queria pedir conselhos para Flora sobre a carreira dele, mas Gonçalo fala que ela não tem talento nenhum e era Donatella que carregava a dupla. Lara concorda e Irene briga com ele por falar de Donatella, mas nesse momento Gonçalo passa mal e sobe. Na outra cena, Gonçalo pergunta sobre a Dailton para Halley e fala que ele sabe de algo. E Halley diz que não conhece, mas fala
para ele seguir a Flora nesse encontro. Depois diz que conversou com Silene e ela vai contar toda a verdade para ele. Gonçalo fala que não pode dar crédito para ela porque já mudou o depoimento dela. Mas Haley insiste para ele ouvi-la e Gonçalo acaba aceitando e diz que parece que está vivendo em um pesadelo. Haley se oferece para seguir Flora. Gonçalo aceita e passa mal novamente, mas logo eles saem. Gonçalo entra no elevador e Haley dá de cara com Flora, que o ameaça falando que está de olho nele. Haley pergunta se ela está com medo e Flora o provoca dizendo que Cassiano foi no rancho hoje e está muito feliz com a Lara. Haley manda ela ficar longe dele e sai. Na cena seguinte, Lara e Cassiano curtem o apartamento dele e falam como eles não mudaram nada. E diz que está se dando melhor com Flora porque ela odiava o Haley e Cassiano pede para ela não falar dele. Na outra cena, Augusto e Shiva falam de Rosana e Augusto diz que não ama mais ninguém no mundo, só ele. E Shiva conta que Elias também não está bem e descobriu que Dedino traiu de novo. Augusto pede para ele abrir o olho com a Mariana, mas ele diz que a ama e vai criar o filho como se fosse dele. Na outra cena, Elias sofre por Dedina. Nesse momento, Diva chega e fala que precisa conversar com ele e conta que foi expulsa do sítio e que Shiva descobriu tudo e ficou muito abalado e agora precisa dele. Elias fica furioso e acaba quebrando um copo e Diva cuida dos ferimentos dele. Na outra cena, Flora conta que seguiu Gonçalo e viu que ele se reuniu com Harley ontem e desconfia que Harley está aprontando e que acha que Silene está com ele. Depois manda Silveirinha ir sondar na casa de Silene. Na cena seguinte, Silene chega para se encontrar com Gonçalo e conta que foi Flora que matou Marcelo. E Gonçalo pergunta o que Flora usou para chantageá-la. Silene diz que ela se envolveu em um crime no passado sem saber e a Flora descobriu isso e a ameaçou com isso. Gonçalo fala que precisa de provas materiais para poder acreditar neles. Silene fala que precisava contar a verdade para ele e diz que vai investigar a Flora, que ele vai conseguir as provas se ele fizer isso. Na outra cena, Silene chega em casa e Silveirinha está lá, esperando por ela. Silveirinha pressiona para saber onde ela estava e diz que já sabe de tudo. Silene fala que não sabe do que ele está falando e Silveirinha diz que Haley está apontando algo e pergunta o que é. E diz que acha que Gonçalo está seco com Flora por culpa dele. Silene fala que não sabe de nada e tem certeza que Harley não fez nada, mas avisa que Gonçalo vai descobrir tudo porque eles estão deixando muitos rastros e manda ele sair dali. Na outra cena, Lara faz compras com uma amiga e depois fala toda apaixonada com Cassiano no telefone. Depois conta para a amiga que o que sentia por Cassiano não morreu, só adormeceu enquanto ela estava com Harley. Na outra cena, Cassiano diz que o projeto de Flora vai acabar com o mercado dali. Lorena e Coppola reclamam e dizem que precisam fazer algo. Nesse momento, Yolanda chega e reclama de Catarina ir viajar. Catarina chega para se despedir. Coppola apoia e Catarina conta que Mariana e Shiva vão ajudar a cuidar do restaurante. Em seguida, se despede e sai. Depois manda os filhos se comportarem. Nesse momento, Léo chega no corredor e fala que veio impedi-la dela subir naquele ônibus e que ela está acabando com o casamento dele. Catarina diz que já acabou há muito tempo e entra no ônibus com Estela. Depois, Shiva fala que precisa ir ver o Elias e sai. Na casa de Elias, Shiva dá de cara com Rosana e fica furioso e manda ela sair dali também, mas ela fala que está ali para ajudar o Elias. Shiva manda ela queimar no inferno e entra para chamar Elias para colocá-la para fora. Rosana não deixa e manda ele não aborrecer mais o pai dele. Shiva fala que se ela vai ficar ali, ele vai embora e sai. Elias chega e Rosana fala que Shiva mandou um beijo para ele. Na outra cena, Dedina fala que eles precisam fazer compras. Damião diz que queria sumir. E Dedina fala que seria melhor mesmo eles começarem a vida em outro lugar. Damião fala que eles mal se conhecem, só se conhecem na cama.
Dedina fala que isso basta para eles tentarem e que ele só tem um a outro agora. Depois seduz Damião novamente, Damião a beija. Na outra cena, Zé Bob fala que eles são cruéis por matar um animal inocente, mas diz que não deseja a morte deles, e sim uma vida longa na cadeia. E diz que eles vão seguir Flora hoje. Tuca tem medo e manda ele deixar o celular ligado. Na outra cena, eles esperam e veem Flora chegando no armazém. Logo em seguida, Dodge chega. Zé Bob pergunta se ele está convencido e Gonçalo manda eles entrarem. Lá dentro, o homem manda ela dar 300 mil, senão ele vai contar para Gonçalo que foi ela que mandou sequestrar a própria filha. Gonçalo ouve e fica assustado. E assim termina o capítulo 104 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que você deixe aqui o seu comentário, o seu like e a sua inscrição. Ative o sininho de notificações. O seu like ajuda muito também para a divulgação do canal. E, claro, o comentário para eu saber o que vocês estão achando do vídeo, o que vocês estão achando da novela. Comentem também qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.